Olha eu de volta. Olha só, eu disse que eu faria esta aula em duas partes, mas eu acho que eu falei demais e vou precisar de mais um pedacinho de seu preciosíssimo tempo aqui comigo. Aliás, eu acho que eu fiz isso de propósito, para ficar mais tempo com você. Tanta é a saudade que eu estou de você e da nossa linda escola. Puxa vida, como eu gostaria de estar agora, neste momento, lá naquela ala verde, em direção à biblioteca ou ao refeitório, cruzando com aqueles alunos maravilhosos, com aqueles colegas espetaculares. Sinto muita falta de tudo aquilo. Como eu acho que você sente também, acho que foi por isso que inconscientemente eu alarguei o tempo da nossa aula. Você me perdoa, por favor? Prometo terminar nesse tempo que me resta a aula sobre complementos verbais e pronomes oblíquos, agora na parte 3. Aliás, todo filme que é bom tem várias partes, né? Tem sequências, acho que é isso. Bom, já nessa última parte, no epílogo da nossa aula, vamos ver como empregar os pronomes oblíquos em função de complemento verbal, vamos entender o uso dos pronomes oblíquos como elementos coesivos, vamos conceituar os objetos diretos preposicionados e vamos identificar os objetos diretos e indiretos pleonásticos. Vamos encerrar a nossa aula nessa parte 3 com louvor. Olha, eu trouxe aqui 2 exercícios, eu apenas vou mostrar os exercícios, não vou resolvê-los agora, porque lá no fim da aula tem o gabarito. Eu quero que depois, com calma, lá no material de apoio, você abra o PDF e faça esses exercícios com calma e depois nos acione pelo fórum, pelo chat, pelo e-mail, pelo zap, para tirar suas dúvidas, caso elas permaneçam. Tá? Aqui eu tenho uma tirinha. Vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Esse sujeito aqui para o jogo e pede para que seu colega use o pronome adequado, porque ele acha que ali o colega feriu a gramática, a norma, fazendo esse uso aqui, e é sobre esse uso que você vai fazer as 2 questões que aqui estão. Da mesma forma, no segundo exercício, esse juiz nada ou escapa. Apita o juiz, uso indevido do pronome. De novo, você vai pensar sobre esse uso do pronome que está desabonado aqui pelo juiz na tirinha do veríssimo. E aí, depois de fazer esse exercício, de conferir os gabaritos, se você quiser, escreva para nós para tirar a sua dúvida, caso ela persista. Acho que não vai. Podemos ir adiante? Vamos aos pronomes oblíquos tônicos. Olha, uma verdade que você precisa tomar como sua daqui por diante. Os pronomes oblíquos tônicos, por serem sempre precedidos de preposição, têm sua função sintática determinada pela predicação do verbo, ao qual servem de complemento, podendo ser objeto direto ou indireto. A tal da verdade é essa aqui. Ó. Pronome oblíquo tônico sempre tem preposição. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber? Então ele é sempre objeto indireto por ter preposição? Não, ele pode ser objeto direto, mas preposicionado. O oblíquo tônico tem essa propriedade. Repare nas frases. Entregou o telegrama a mim. Entregar é um daqueles verbos que tem 2 complementos. Quem entrega algo, o telegrama, a alguém, a mim. Então, aqui o mim, pronome oblíquo tônico, está precedido por uma preposição a, por causa do verbo, normal, tranquilamente, é o objeto indireto. Mas veja na frase de baixo. Escolheram a ele e não a mim. Opa! Verbo escolher é transitivo direto, né? Quem escolhe, escolhe algo ou alguém. Qual foi a roupa que você escolheu? Aquela. Objeto direto. Escolhi o vestido, escolhi a calça. Não tem preposição. Por que apareceu essa preposição aqui antes de ele e antes de mim? Porque esses são 2 pronomes oblíquos. E antes de pronome oblíquo sempre aparece uma preposição, independente do que haja. Então, cuidado. Se o pronome é oblíquo, não se deixe trair pela aparente facilidade. Tem preposição, é objeto indireto. Não, olhe para o verbo. É ele que vai dizer o que é o pronome oblíquo que está com ele no predicado. Tá certo? Dito isso, nós podemos ir para a tela seguinte, que eu mostrarei para vocês o tal do objeto direto preposicionado. Como assim, professor Zé Armando? Objeto direto não é aquele sem preposição? Pois é. Em situações muito específicas, a gente tem um verbo que pede objeto direto, mas o objeto direto aparece com preposição. Mas olha, não foram os gramáticos que inventaram isso, não. Fomos nós, os usuários da língua. Isso é um uso da língua, um uso estilístico, talvez, mas que existe. Você precisa conhecê-lo. Vai que aparece numa prova maluca dessas aí. Com os verbos que exprimem sentimentos, eu posso ter uma preposição antes do objeto direto. Ó. Ele só ama a você, Ana. Ana aqui é o vocativo.
Estamos falando com a Ana. Amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama algo ou alguém. Ele ama você. O normal seria dizer isso. Este a aqui está apenas enfatizando um sentimento. Então, eu continuo tendo um objeto direto, você, mas que aqui, especificamente, fortuitamente, está preposicionado. Por isso, nós o chamamos de objeto direto. Sim, mas preposicionado. Às vezes, para evitar a ambiguidade, Abel matou Caim. Todo mundo sabe que Caim matou Abel. Mas se por alguma razão, de repente, num verso, eu preciso ter uma palavra que termine em "in" para rimar com fim. E aí, então, eu inverto a ordem disso aqui e boto Abel na frente. Se eu não colocar a preposição, vai ficar Abel matou Caim. E quem me ouvir vai pensar com razão que foi o Abel que matou Caim. Mas a verdade não é essa. A verdade bíblica é que Caim é que matou Abel. Então, para eu inverter a ordem e manter a informação que eu quero transmitir, a de que foi Caim que matou Abel, que Abel sofreu a ação e que é, portanto, um objeto, ele ganha uma preposição mesmo sendo um objeto direto. Passa a ser, então, um objeto direto preposicionado. Também para enfatizar o complemento verbal, como aqui, ó, cumprir com o prometido. Quem cumpre, cumpre algo. Eu cumpri a promessa. Não é assim? Mas eu coloquei essa preposição aqui para enfatizar o cumprimento do prometido. Eu posso fazer isso. É um uso estilístico. O importante é que você saiba usar estilisticamente, por razões diversas, ou reconhecer caso isso apareça diante de você. Também eu posso usar uma preposição antes do objeto direto para realçar a ideia de parte, de porção. Olha, tomava do vinho com prazer. Não tomava o vinho todo, tomava uma parte dele. Isso também, de alguma forma, justifica o uso de uma preposição antes de um objeto direto, que se torna, por isso, preposicionado. Agora, o objeto direto pleonástico e o objeto indireto pleonástico. O que é um pleonasmo? Lembra disso? Pleonasmo é uma redundância. Vou colocar aqueles exemplos clássicos. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Pleonasmo. Redundância, não é assim? Às vezes, para enfatizar o termo que funciona como objeto, costuma-se enunciá-lo através de um pronome oblíquo com sentido e função equivalentes. A esse objeto de reforço dá-se o nome de objeto pleonástico. Veja o exemplo de objeto direto pleonástico. Essas meninas já as vi em algum lugar. O que foi visto? O que se viu? As meninas. O objeto direto do verbo ver é as meninas. Mas eu tenho essas meninas e o as, pronome oblíquo, que substitui o objeto direto, na mesma frase. Então, esse cara aqui, ó, é o objeto direto pleonástico, porque o verbo ver só tem um complemento, que é essas meninas. Por essas meninas estar fora do seu lugar específico, por ter sido... Porque quem produziu essa frase, abriu a frase com o objeto direto, houve a necessidade de se colocar lá no meio da frase um pronome que substituísse. E aí eu tenho dois objetos logo, que um deles é pleonástico, é o pronome. Esse objeto é direto e esse aqui é o direto pleonástico, redundante. O objeto indireto pleonástico, as minhas poesias, não lhes dava nenhuma atenção. As minhas poesias é o objeto indireto e o leis é o objeto indireto pleonástico. Você já reparou que isso acontece também com o sujeito? Vou falar para você, olha. Acontece com o objeto, muita gente fala assim, ó, o livro eu deixei ele, olha, coloquialmente falando, o livro eu deixei ele na biblioteca. O livro é o objeto direto, eu deixei o livro na biblioteca. Mas eu deixei ele, esse ele, em função de objeto, no uso coloquial, substitui o livro. Então ele é um objeto direto pleonástico. Percebeu? Tá certo? Foi? Precisa repetir? Qualquer coisa me escreve. Vamos juntos. Estamos quase terminando. Agora vamos falar desse plus que eu disse que havia nessa aula, que é o pronome e a coesão textual. Saber operar os pronomes oblíquos é uma forma de construir suas frases sem repetições. E esse é um dos exemplos da coesão textual. Eu trouxe aqui 3 exemplos de frases, de construções frasais, ou de períodos, ou de textos iniciais de alunos que fizeram Enem recentemente. E veja como eles conseguem usar os termos
repetidamente por meio dos pronomes, fazendo a tal da conexão, da coesão textual. Olha aqui, ó, a violência é um mal que se alastra pela sociedade. Ela está nas ruas e nos lares. Ela quem? A violência. E nos lares, e para combatê-la, combater quem? A violência. Olha o verbo que seria terminado em R, que perdeu o R e ganhou lá em um acento circunflexo. Precisamos descobrir suas causas. Aqui ainda tem um outro elemento coesivo, que é o suas, causas da violência. Viu como é importante saber operar com os pronomes para você poder construir seu texto sem ter que repetir elementos? É para isso que serve esse uso. Não é um uso apenas gramatical, apenas estrutural, apenas descritivo. É importante dominar esses conceitos para que você construa textos mais escorreitos, mais arejados, mais fáceis de serem lidos. A inclusão dos surdos deve ser feita paulatinamente. Os surdos merecem respeito e devemos ajudá-los. Esse pronome aqui, ó, los, substitui os surdos. Aqui. Aliás, esse redator, esse aluno, poderia ter dito aqui, ó, a inclusão dos surdos deve ser feita paulatinamente, e eles merecem respeito e devemos ajudá-los. Ele aqui deu mole nesse uso, né? Repetiu um termo que poderia ser substituído por um pronome, nesse caso, reto, por estar em função de sujeito. A cultura está em toda parte, podemos encontrá-la na praça, numa roda de capoeira ou num teatro chique das zonas mais ricas da cidade. Quem é que nós vamos encontrar na praça? A cultura, que aqui está substituído por lá, um pronome oblíquo átono. Para essa construção, essa retomada de um termo anterior por meio do pronome, é a coesão textual por meio dos pronomes oblíquos átonos. Esse é o plus dessa aula. E é a finalidade maior da compreensão desse fenômeno gramatical. Saber operar com os pronomes para construir textos mais arejados. Deixo para finalizar essa aula esses exercícios 3, que trata de um trechinho de Senhora, um livro que muitos de vocês estão lendo agora para fazer os exercícios, um trabalho sobre a prosa romântica, e os exercícios 4 e 5, que são de substituição e de preenchimento, para você testar os seus conhecimentos, o que você construiu assistindo a esta aula e estudando nos materiais. O que eu recomendo? Que você agora leia com atenção todos esses slides que estarão em formato PDF disponíveis para você com o nome de material de apoio teórico. Depois de fazê-los, você faz os exercícios que estarão ao final e caso, confira com o gabarito que vem logo depois. E caso as dúvidas persistam, procure a mim, ao professor Rodrigo, a professora Regina ou a professora Eliane. Olha, para mim foi um barato, um orgulho, uma alegria estar diante de você mais uma vez. Eu adoro isso. Venha sempre que quiser, sempre que puder. Estou à sua disposição para falarmos sobre essa maravilhosa, espetacular, sensacional língua portuguesa. Um beijo, até a próxima.